Graça e paz, aleluia. Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando esta palavra neste dia. Graça e paz, amado. Que Deus abençoe, Felipe. Em nome de Jesus, estamos iniciando esta palavra hoje, que prometemos há dias atrás falar sobre traição. Então, Deus te abençoe, Jack. Que Deus te abençoe nesta manhã, eu creio ainda, em nome de Jesus. Estamos na manhã. Deus te abençoe, Moisés Barbosa, um abração, onde você estiver, que Deus te abençoe esse dia de hoje, em nome de Jesus. Flor, Deus te abençoe. Nós estaremos falando hoje sobre traição, e o tema é o ato final da falta de amor e desconsideração de Judas Iscariote. Havia nosso querido amado irmão pedido para falarmos sobre esse assunto. Certamente, o desejo, creio que é perguntar algumas coisas que acontecem na nossa vida. Mas sempre falamos, amém, amém, falamos a respeito da palavra de Deus. Bom dia, Moisés, bom dia. Que Deus esteja te abençoando. Bom dia, querido, bom dia. Que Deus esteja abençoando você também, Felipe. Onde você estiver, que você tenha um dia abençoado. Então, hoje nós vamos falar sobre Judas. A palavra de Deus tem alguns textos no Velho Testamento, algumas questões. Coach, Deus te abençoe em nome de Jesus, coach. Em nome de Jesus, tenha uma manhã abençoada. Glória a Deus, glória a Deus. E certamente depois vai haver algumas perguntas, porque esse tema de traição, ele leva também para o nosso dia presente, né? As coisas que acontecem, às vezes nos sentimos traídos. Que Deus te abençoe. E nós vamos falar. Então eu vou pegar a palavra de Deus na passagem de Marcos, na escolha dos 12 apóstolos, e os seus nomes. Ok, Moisés. Porta lateral está aberta ali, você pode entrar. Amém? Eu estou no gabinete. Então, nós vamos falar a respeito sobre esse ato, né? Esse ato final que Judas teve. E quantas pessoas passam por isso também. Então, que o Senhor, a minha oração, que o Senhor esteja abençoando a cada pessoa, a cada irmão, aqueles que vão ouvir esta palavra. Nós hoje estamos nesta quarta-feira, não tivemos oportunidade de conversar com vocês na segunda, como havíamos prometido, mas Deus nos está dando a oportunidade agora. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus Cristo. Eu amo, o sirvo e sei que você também o ama, o serve, e nós damos nesta manhã a louvor a Ele, porque nós estamos vivos. Primeira coisa, agradecemos pela vida, pela oportunidade, pela bênção. Júnior, que Deus te abençoe. Pela bênção de termos o nosso alimento na nossa casa, a proteção que está dando aos nossos filhos. Então, essa é a nossa oração inicial de gratidão a Deus, né? Devemos sempre considerar todo all forms. Que Deus abençoe você também. Então, devemos dar graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Então, vamos iniciar a palavra do Senhor. Aqui está dizendo no texto de Marcos, para aqueles que querem a referência do que nós vamos falar, em termos de Marcos, no capítulo 3, no versículo 13, diz assim: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Amém. E chamou o que ele mesmo quis, e vieram para junto deles. Então designou 12, presta atenção, Jesus chamou as pessoas, os discípulos, e agora ele designou 12 para estarem com ele, para quê? Qual foi o propósito que o Senhor Jesus, nessa passagem, ele disse que chamou os 12? Para os enviar e pregar. Deus te abençoe, Davi Dantas. Deus te abençoe, pastor. Para estarem com ele, para eu enviar a pregar. Então, o objetivo, Xavier, que Deus te abençoe. Aqui nós estamos lendo primeiramente, já vamos dando algumas explicações. Você vai observar que Jesus chama os discípulos e tem um propósito de prepará-los, capacitá-los para o ministério, para assim que eles pudessem pregar o reino de Deus. E aí, o versículo 15 dizia: exercer autoridade de expelir demônios
Glória a Deus. De expelir demônios. E os 12 que designou foram. Agora, a passagem de Marcos vai falar o seguinte. Ele designou esses 12 com o objetivo de os enviar. Então, ele ia preparar esses homens para que eles pudessem pregar. Mas eles iriam com autoridade. Deus te abençoe. Com autoridade. Aí deu autoridade aos 12. Para quê? Para eles terem autoridade de expelir demônios. E os 12 que designou foram quem? Essas pessoas. Simão, que dá o nome de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, Boanerges. André, filho, André, outro é Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, agora o Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, não Simão Pedro, oi Flávia, que Deus te abençoe, Flávia. E Judas Iscariote, que foi quem traiu. E se você for ler os textos da convocação, das escolhas dos 12 apóstolos, os escritores, Marcos, Mateus, e vão falar, sempre quando falar de Judas, vão falar desse que o traiu. Claro, porque aqui já está contando os fatos. Mas Jesus, quando escolheu para os capacitar. Vai prestando atenção nesse detalhe. Jesus escolheu os 12 para o quê? Para enviar esses 12, para que eles pudessem pregar. E aí Jesus começa o ministério. Vocês sabem que Jesus começa o ministério dele numa boda de casamento em Caná da Galileia. E ali os 12, oi Wesley, tudo bem? Que Deus te abençoe. E ali os 12, o que eles fazem? Eles aprendem e vêem o poder de Jesus. O poder de transformação da água em vinho. O Senhor tinha poder sobre as coisas da matéria. Jesus tem poder em todas as áreas. Então, a passagem conta que Jesus estava no casamento e nesse casamento, o Senhor Jesus, ele faz um grande milagre. E os discípulos começam a conhecer Jesus. E esses 12, e Judas estava com ele, agora nós vamos sempre pontuar Judas, porque hoje o tema é traição, o ato final da falta de amor e desconsideração de Judas Iscariotes. Então você vai observar que esses discípulos e Judas estavam acompanhando Jesus. E os feitos de Jesus, todos os milagres que a gente vai observar no Novo Testamento, Deus te abençoe, querida Tássilo Oxisson, Deus te abençoe. Todos esses atos que Jesus foi fazendo, curando pessoas, mostrando o seu poder, mostrando a manifestação, a libertação dos cativos por Satanás, pessoas sendo curadas, os discípulos acompanharam. Jesus deu o exemplo, e deu assim também, mostrou aos seus discípulos. Olá, do México, que Deus te abençoe, Edson. Deus abençoe o povo mexicano. Glória a Deus, olá. Então a palavra de Deus diz o seguinte, que esses homens, eles tiveram a experiência, quando a gente fala da questão do mar que estava revolto, os discípulos estavam com ele. Judas estava lá. Judas acompanhou Pedro, que Deus te abençoe. Júnior. Então o que acontece? Jesus estava passando aqui o poder, a manifestação do seu nome, para que os discípulos soubessem e pudessem confiar naquilo que Jesus estava falando. E uma das passagens lindas foi quando os discípulos estavam no barco e o mar estava revolto e Jesus acalmou o vento, apaziguou o vento, acalmou o mar. E eles falaram, mas quem é esse? Olha o que eles disseram. Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Glória a Deus, nós amamos também o México. Deus abençoe o povo mexicano, os pastores, os homens de Deus no México, todo o povo também. Então ele diz, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quer dizer, a natureza obedece a Jesus. Discípulos estavam vendo isso. Sabe quem estava lá também? Judas. Judas Iscariotes estava vendo o poder de Jesus. E a palavra de Deus diz que essa manifestação toda de cura, dos pães que foram multiplicados, você lembra quantos cestos sobraram? Sobejou? Foram 12 cestos. Quer dizer, Judas compartilhou esse momento de poder de Deus.
Mas aí, a palavra de Deus vai mostrando que alguma coisa vai acontecendo no coração de Judas. Eu observo que Pedro passou um momento também das suas dificuldades. A Bíblia diz que Pedro, mais diferente, da maneira que foi Judas, Pedro teve os seus momentos de fraqueza, e o Senhor, assim que o repreendia, às vezes a sua palavra mal colocada, não querendo que Jesus morresse, que não aconteceria aquilo, o Senhor repreendeu, e repreendeu dizendo diretamente que ali estava sendo usado por Satanás, a sua voz estava sendo usada, a sua mente foi usada para falar aquilo. O repreendeu e ele reconheceu aquela palavra do Senhor, ele ia se acertando. A palavra de Deus diz que quando Pedro nega Jesus, ele se arrepende. Então, nós podemos ter momentos de falhas, mas que a palavra de Deus vai nos trazer a conscientização da nossa falha, para que nós possamos nos arrepender e acertarmos com Deus. Mas a palavra do Senhor diz que esse traidor, esse homem que não era que para estar nesse momento, aí você vai perguntar, mas Judas foi escolhido para isso. Não, você vai ver que o Senhor Jesus vai dar oportunidade a ele para que ele não haja assim. A palavra de Deus vai mostrar que ele vai fazer um pacto, ele vai fazer coisas escondidas, olha a desconsideração, não lembrando nada que o Senhor fez por ele, que o guardou, que o abençoou, que estava ensinando ele as coisas do reino. E de um dado momento, a mente dele vai se desvirtuando, vai saindo da direção, vai se perdendo a direção. E a palavra de Deus vai falar em Mateus, nós podemos ficar em Mateus, que vai ter um plano, não dos discípulos, não de Judas, mas já Jesus, aqui a palavra de Deus vai dizer em Mateus 26, diz assim, tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos seus discípulos, sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Sabe o que Jesus está falando? O tempo de Deus estava chegando. O tempo do cumprimento da palavra de Deus, que aquele que viria, morreria pelo pecado dos homens, que o nome dele seria chamado Jesus, porque salvaria o seu povo dos seus pecados. E esse momento já estava chegando. Jesus disse, olha, o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E aí a palavra de Deus continua dizendo, então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Olha o que eles pensaram. Eles pensaram prender Jesus. Eu estou Nikita, 2000. Mas como eles queriam prender Jesus? À traição e matá-lo. E falaram, vai ser durante a festa, para que não haja tumulto. E aqui começa a questão que nos preocupa. Porque eles fizeram traição. Para ser traição tem que ser alguém conhecido. Tem que ser alguém do meio. E a palavra de Deus diz que, então, um dos 12, no versículo 14, capítulo 16, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs, que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei. Então, eles tomam conhecimento disso, e ele entra nessa furada. E aí eles pagaram 30, Figueiras, que Deus te abençoe, eles pagaram 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregá-lo. Então olha só, olha como começa agora o ato de deslealdade, o ato de desconsideração, de falta de amor. Esse ato final da traição. Então a traição, eu digo que é o ato final, mas ela já começa com pequenos momentos, coisas que vai fazendo por trás, coisas que vão fazendo escondidas, e isso é muito sério. São assuntos que a Bíblia nos fala para nós tomarmos cuidado. Tudo que está na Bíblia é para nós termos o que? Ensinamento, aprendizado. E a palavra de Deus diz que ele vai tirando a direção das coisas. Ele reclama. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai fazer uma reclamação, dizendo que o gasto do recurso para que aquele perfume fosse dado, fosse feita aquela ação profética na vida de Jesus,
devia ser guardado para dar aos pobres, vendido e dado aos pobres. Jesus diz, não, vocês têm os pobres, sempre com vocês. Isso aqui vai ser lembrado. Então, olha só, ele já começa a tirar os propósitos do reino, começa a tirar o coração dele das coisas de Deus. E a gente tem que começar a observar quando nós começamos a tirar o nosso coração das coisas de Deus. Eu sei que um assunto como este hoje, e que nós falarmos de Judas Iscariotes, porque normalmente não se prega sobre Judas Iscariotes, vai falar sobre traição, mas isso a gente tem que observar, porque traição já é um ato final. Porque o coração vai se afastando, vai se entristecendo, e às vezes a pessoa tem outra ideia e não é leal com a outra pessoa que está lhe ajudando muitas vezes, está havendo deslealdade, está havendo falsidades. Isso não pode acontecer. E a palavra de Deus diz que ele começa a ter posicionamentos e atitudes que não estavam em coerência com aquilo que a palavra de Deus estava ensinando através de Jesus Cristo. E ele faz esse acordo. E esse acordo é para ele encontrar uma oportunidade. Você imagina, Judas Iscariotes estava ali ao lado de Jesus, buscando uma oportunidade para trair Jesus. A palavra de Deus vai nos mostrar que esse pacto, essa ação, certamente começa a ter uma opressão. Lembra quando eu falei sobre opressão? As pessoas começam a se afastar de Deus. Ela se afasta de Deus. Ela fala, pastor, o que tem a ver? Pastor Pedro, o que tem a ver isso? Meu amado, quantas vezes nós estamos traindo Jesus Cristo? O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos guardado. E a gente não observa. A gente olha a ação de Judas e muitas vezes nós não percebemos que nós estamos indo às vezes na mesma direção. Estamos nos afastando de Jesus. Estamos desconsiderando a sua palavra, mas a gente não percebe isso porque isso é pequeno. Ah, não, isso não importa muito. Não importa sim. Importa porque a palavra de Deus mostra que este homem que estava ao lado de Jesus, ele vai trair Jesus, e o pior, que a mente dele, vocês vão ver na palavra de Deus, que a mente dele vai ser tão tomada que Satanás vai tomar posse dele. É sério isso, porque ele tira toda a ligação com Jesus. Ele quebra todo o elo com Jesus. Então, se quebrando os elos, ele perde a defesa, ele perde a proteção. Foi diferente de Pedro. Pedro, quando sente que traiu Jesus, ele se arrepende, ele chora, ele chora amargamente e se arrepende do Senhor, daquilo que ele fez, do Senhor que o abençoou. Ele certamente no arrependimento, se há arrependimento, a confissão de pecado. Porque sem confissão de pecado, não há arrependimento e não há perdão. Então, se ele se arrependeu, claro, ele já estava sendo perdoado, mas ficou a marca nele. E nós vamos observar, a palavra de Deus diz que Jesus vai curá-lo. Jesus vai curá-lo numa praia. Comendo peixe com ele, Jesus vai curá-lo. Perguntando 3 vezes a Pedro, Pedro, tu me amas? Então, Jesus vai curar Pedro. Mas o que acontece com Judas? Ele vai se afastando. Ele vai perdendo o direcionamento. A palavra de Deus diz que ele entra nesse acordo. E Jesus, agora, o Senhor vai dar oportunidade a ele. A palavra do Senhor diz que o Senhor, ele dá uma oportunidade a esse traidor, porque ele vai ser indicado. Aqui no versículo 20, do mesmo capítulo, Mateus 26, depois desse pacto, a palavra de Deus vai nos mostrar que chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Presta atenção aqui, ó. Não eram 11 discípulos que estavam à mesa, estavam os 12 discípulos. Nesse momento da palavra de Deus, as intenções de Judas já estavam todas bem trabalhadas, bem acordadas com os principais, a palavra de Deus diz, os principais sacerdotes e os anciãos. Ele já tinha acordado e ainda perguntou a ele, o que vocês vão me dar? Qual é a vantagem que eu vou ter para trair Jesus? Como se tivesse vantagem a gente trair Jesus, a gente se afastar de Jesus. Só há perda. E a gente vê aqui, e a palavra de Deus diz que ele estava nesse momento à mesa com Jesus para a Páscoa. E enquanto comiam, no versículo 21, enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Olha o amor do Senhor. O Senhor começa a falar, olha, eu sei o que está acontecendo. E um de vocês vai me trair. Isso era a oportunidade que o Senhor estava dando a Judas. E ele
muitíssimo contristados, eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E a palavra de Deus diz que aquela palavra foi forte, eles estavam ali celebrando a Páscoa dos judeus, não a Páscoa de Jesus, a Páscoa de Jesus, né, a celebração da nova aliança vai vir logo depois, mas a palavra de Deus diz que cada discípulo começou a perguntar a Jesus, Senhor, porventura sou eu? E ele respondeu, a Jesus dá uma declaração que este que vai o trair, ele será indicado, diz, o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. E agora o Senhor diz o seguinte, olha o que o Senhor diz para esse que o há de traí-lo. O Filho do Homem vai, versículo 24, como está escrito a seu respeito, mas ai daqueles por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Segunda oportunidade o Senhor dá. Está dizendo, olha, você não precisa me trair. A palavra do Eterno vai se cumprir. Eu vou morrer na cruz. Eu vou vencer a morte. E vou trazer salvação para a humanidade. Não precisa você me trair. Sabe o que Judas tinha que fazer nesta hora? Ele falou, Senhor, me perdoa. Ele poderia falar, vamos voltar nas nossas palavras hoje, e você, eu não sei onde eu estava com a cabeça, eu sei o que me deu, eu ainda fiz um acordo com os principais sacerdotes, anciãos, ainda fiz um acordo de ganhar 30, Deus abençoe Marcos, 30 moedas. Olha bem, ele podia falar, Senhor, me perdoa, e Deus ia perdoar, Jesus ia perdoá-lo. Por isso Jesus disse, olha, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, porque esta promessa vem lá de Gênesis. Esta promessa vem do Eterno, quando o Senhor disse que a semente da mulher pisaria a cabeça de Satanás, que venceria. Ele feriria o calcanhar, quer dizer, Jesus iria para a cruz, mas Jesus ia vencer, porque Jesus ia ressuscitar. Então, ele está dizendo, não precisa ninguém fazer isso, ninguém precisa me trair para que eu venha morrer. E aí era a oportunidade de Judas, mas ele fecha o coração. A palavra de Deus diz, ele vai fechar o coração, porque o Senhor diz aqui, melhor lhe fora não haver nascido. Por quê? Porque a coisa é séria. Não é só a questão do afastamento de Jesus ali, mas ele estava negando Jesus, ele estava rejeitando Jesus na vida dele, ele estava tirando aquilo que ele não podia tirar, que era a sua certeza da salvação, a sua certeza de reino de Deus na vida dele. Da promessa que Jesus estava dando. E ele disse, era melhor, porque vai ser sério. Aí então Judas, versículo 25 do capítulo 26 de Mateus, então Judas que o traía, porque ele já estava tendo a atitude, a desconsideração já estava acontecendo. Porque a traição, o ato final, é quando a coisa já vem ali, e eu não quero mais, a coisa é assim. Então, mas a traição já começa bem anterior. E eu quero dizer uma coisa, a palavra de Deus diz que a lei falava de uma forma, olha, se o homem ele agir, adulterar, olha, presta atenção, para você entender o que eu quero falar. Se o homem ele adulterar, ele pecou, mas agora, nesse novo momento, se ele tivesse a intenção no coração, ele já pecou. Sabe o que o senhor está falando? O que vem da origem lá do coração, como começam as coisas. Nessa concupiscência do homem começam as ações. O ato da traição é o fechamento, mas a traição já começou lá dentro, na desconsideração, na falta de amor, no desrespeito que ele estava tendo com Jesus Cristo. E desde colocar, às vezes, as suas prerrogativas, o que ele pensava, de repente fala, poxa, Jesus estava pensando que tu ia formar um reino aqui, estabelecer, para nos libertar. Jesus explica a ele, filho, não é bem assim, mas não. Ele foi guardando e foi mudando o coração dele e ele foi desconsiderando aquilo que Jesus queria que fosse considerado e foi considerando aquilo que Jesus não queria que considerasse. Então a coisa começou, ele perdeu o rumo. E aí Jesus aqui, no momento, os 12, a palavra de Deus, os 12 estavam à mesa nesse momento da Páscoa. E Jesus o avisou. Então Judas que o traía perguntou, todos perguntaram, agora Judas sentiu que a coisa estava forte, pegou pesado, né? Como eu digo, a palavra veio
forte. E aí o Senhor diz aí, ó, aí ele fala para Jesus, perguntou a Jesus, acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus, tu disseste. Não tinha meia conversa, não. Eu gosto do meu Senhor, porque ele nos ensina a ter posicionamento. Ele diz assim, ó, respondeu Jesus, tu disseste. Jesus não ficou rodeando, Judas. Não, tu disseste, é você mesmo, Judas. Você acerta, Judas. Mas ele não faz assim. É muito, né? É muito triste isso que vai acontecer. Eu quero pegar o texto de João 13 para você ver. Vamos lá para João, para você observar que essa atitude de Judas, quando Judas fala, Senhor, sou eu, e Jesus bate pesado mesmo. Sabe por quê? Porque Jesus, para tratar a gente, irmão, não tem que ficar com molezinha, não. Muitos crentes, sabe por que estão ficando fracos? Porque, tudo é passar a mão na cabeça. Tudo é passar, não, meu filhinho. Não, está errado, está errado. Está certo, está certo. Porque a Bíblia diz é sim, sim, e é não, não. Que ficar na metade é de procedência maligna. Então, como Jesus fala, ia ficar ali de lero-lero com Judas? Disse, é tu disseste, Judas. É você mesmo, Judas. O seu coração já está todo envolvido nessa desconsideração, nesse desamor para comigo. E o ato final já está aí para acontecer. Se acerta. Mas aí a palavra do Senhor, João vai escrever no capítulo 13, no versículo 21, quando o traidor é indicado, diz assim, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam um para os outros, vai prestar atenção, claro, tem uma parte que tem uma semelhança do que Mateus escreveu, mas tem uns detalhes aqui que João vai nos explicar. E diz assim, olharam um para os outros sem saber quem ele se referia. Olha, aqui ele já dá um detalhe. Quando Jesus fala, eles começam a olhar, dizendo, quem é o traidor aqui? Ora, ali estava conchegado a Jesus, um de seus discípulos, aquele a quem ele amava. E a esse fez Simão Pedro sinal, dizendo, pergunta a quem ele se refere. Então, a palavra de João dá um detalhe aqui. Porque esse que Jesus amava, quem diz aqui é o próprio João. Então, Pedro pergunta a Jesus aí, quem se refere? Então, aquele discípulo, reclinando sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Aí Jesus vai perguntar, vai falar, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Mateus já não faz esse detalhe. João já explica, diz, aquele que tira um pedaço de pão molhado comigo. Agora Jesus está dizendo, João diz, aquele que eu vou pegar o pão e vai dar ele, eu vou indicar. Kelly, que Deus abençoe. Então, aí a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, no versículo, do capítulo 13 de João, no versículo 25, então aquele discípulo reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Olha o que Jesus tomou, pois, o pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. Jesus é tremendo, rapaz. Não tem conversa fiada com Jesus. Jesus pegou o pão e, Judas, é você. E após o bocado, imediatamente, olha só o que acontece. Judas, desde tomar e se arrepender, como o próprio Pedro lá depois vai acontecer, Pedro vai se arrepender, Jesus estava dando oportunidades a Judas, porque o sentimento de Judas já estava todo errado, o sentimento de Judas já estava afastado de Jesus. Judas tomou uma atitude de falar com os principais e os anciãos que queriam prender e matar Jesus, mas ele fala, vai ser a traição. Então escolheram alguém dentro do grupo, e certamente Judas chegou a essa informação, e Judas foi lá. E a palavra de Deus diz, ele aceitou esse acordo, pediu 30 moedas de prata. E a palavra de Deus diz que essa palavra já não entrou mais no coração de Pedro. Pedro já estava totalmente com o coração endurecido. Amados, se nós não tivermos a palavra do Senhor, o nosso coração vira um coração de pedra. O nosso coração fica endurecido. É uma das razões que eu tenho dito à igreja aqui, Nova Jerusalém, Tijuca, porque nós temos que ler a palavra de Deus todo dia. Nós nos alimentamos todo dia, temos que alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. E o Espírito Santo que está em nós, Deus te abençoe, meu querido. O Espírito Santo que está em nós, ele vai dar vida à palavra de Deus na nossa vida. Isso vai ser tremendo.
Então, Judas, ele se afastou, ele desconsiderou, Jesus estava acontecendo coisa, ele fala, não, dá aos pobres, não faz assim, tal. E a palavra de Deus, ele estava tomando o dinheiro de Jesus, ele estava roubando Jesus. Então, o que acontece? Acontece é que ele foi se afastando do Senhor, ele foi se afastando de Deus. E nós temos que aprender com isso, amados. Essa palavra de Deus, nós temos um querido, amado irmão, que eu amo muito, né? Um homem de Deus, aqui na nossa igreja, que tem um ensinamento muito gostoso, e o nome dele é Elcio, a gente chama carinhosamente professor Elcio. Ele mostra ele gosta de botar esses detalhes da palavra de Deus. Ele diz, a palavra de Deus não é só para comer a parte boa, não. Né? O sacrifício tem que ser tudo. Nós temos que pegar aquilo que nos agrada e aquilo que não nos agrada, mas é a palavra de Deus. Se a palavra diz, isso eu não quero não, essa porção eu não quero não. Você tem que comer da porção que Deus está te ensinando. Que Deus quer nos despertar. Então a palavra de Deus diz que olha o que aconteceu no versículo 27. Após o bocado que Jesus deu a ele, indicando Judas, olha o que Marcos fala lá, desculpe, Mateus vai falar no seu texto, diz assim, eu não preciso de você para morrer. Deus já determinou as coisas. Judas, é você que está me traindo, acerta, mas sabe que o coração dele estava tão fechado, porque a traição começou lá atrás. As atitudes já tinha começado lá atrás. Ele foi se afastando de Jesus. Jesus tinha escolhido Judas, como todos os outros 11, para que aprendesse a palavra, para poder pregar a palavra, para expulsar. Olha que Jesus fala, quando nós colocamos para os irmãos lá a vocação de discípulo em Marcos 13, de 13 a 19, nós falamos, além disso, para expelir os demônios. Então, se ele começou a perceber que aquilo não era Isalima, Deus te abençoe. Se aquilo não era a direcionamento de Deus, ele falou, epa, eu tenho que me afastar disso. Porque o Senhor tem me mostrado as coisas. Ele aprendeu os detalhes com Jesus, mas ele deixou o coração dele fechar. Olha o perigo, amados, de deixarmos nosso coração endurecer. Olha o perigo de deixarmos nosso coração se afastar de Deus. Olha o perigo de nós não buscarmos a palavra de Deus. Nós recebemos tanta informação para que nós trairmos Jesus através das atitudes, traímos Jesus através daquilo que nós estamos vendo, traímos Jesus através daquilo que nós estamos ouvindo, traímos Jesus através daquilo que nós estamos compartilhando. Então, tantas coisas, e a gente tem que ter esse conhecimento para não trairmos Jesus. Mas pastor, você vai falar, pastor, eu não traio Jesus, mas eu estou dizendo que a traição já é o ato final. E a desconsideração que às vezes nós estamos tendo. E deixando que as outras coisas tomem conta do nosso coração. Judas foi deixando que as outras coisas fossem tomando o lugar de Jesus no coração dele. Didips, que Deus te abençoe. Foi tomando o lugar. E agora, no momento final aqui, que a palavra de Deus diz que começa o momento final de Deus, eu vou te dar oportunidade, E aí, olha o que acontece, que é terrível. Mas a gente precisa aprender com isso a palavra de Deus. E após um bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Espera aí. Entrou nele Satanás. Que Deus te abençoe, Kalikov. Que Deus te abençoe. Então disse Jesus, o que pretende fazer, faze-o depressa. Crix, que Deus te abençoe. Amado, que coisa séria, que perigo. A palavra do Senhor nos mostra aqui que este homem, Judas, um discípulo de Jesus, ele entra como aquele que foi convocado. No meio do caminho ele perde o direcionamento. Ele perde a palavra, ele perde o ensinamento de Jesus e deixa que as coisas vão tomando o seu coração, a sua alma e aquilo que ele pretende a níveis humanos. Perdeu o direcionamento do reino. E aí a palavra de Deus diz que o coração dele estava tão fechado, ele já estava tão oprimido, porque a opressão são coisas externas que atingem o nosso interior e vão nos afastando do Senhor. E a palavra de Deus diz que aí entrou nele Satanás. E aí Jesus disse, o que você pretende fazer, faça-o. E a palavra de Deus diz no versículo 28, nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto.
Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus dissera: compra o que precisamos para a festa. Ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. E tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. Ele recebeu o bocado. Jesus dizia: aquele que eu der o bocado do pão, esse me trai. Ele, é você o traidor. Ele estava ali com o bocado do pão. Ele disse: eu sou o traidor. Mas ele não se acertou com Jesus. Jesus é um Deus misericordioso, que quer perdoar o pecado do homem, não importa o tamanho do pecado. Nós temos essa colocação, diz, é pecado, pecadinho, pecadão. Pecado é desobediência a Deus. Quer definir pecado? É saber o seguinte: pecado é desobediência a Deus. Então Judas, ele não recebeu a palavra de Deus. E quando nós rejeitamos para Deus, nosso coração endurece. E com o coração endurecido, o inimigo entrou nele e ele foi fazer o que tinha que fazer. O que ele foi fazer? O acordo que ele tinha feito com os anciãos. O acordo que ele tinha feito com os principais. Agora ele disse: eu vou dizer como vai ser a oportunidade. Eu sei para onde Jesus vai. Jesus vai para o Getsemane. E a palavra de Deus diz que lá no Getsemane, e nós podemos aqui no capítulo, voltando, já que você entendeu a oportunidade que Judas teve, mas o nível de desconsideração que ele foi deixando entrar no seu coração. Então, em Mateus 26, no versículo 46, vai falar de Jesus no Getsemane. Agora observa esse detalhe. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Deus abençoe, Toniana. Então lhe disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível... que coisa linda de Jesus, né? Passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e diz a Pedro: então, nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo, Paulo, que Deus te abençoe. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Estavam cansados. Tornando-se a retirar, chorou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente, Beatriz, Deus abençoe, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Né? Nós temos, por costume dizer, 3 é profético, né? E realmente Jesus, por 3 vezes, ele vai orar. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora. Olha o que Jesus vai falar: eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Sabe o que Jesus está falando? Que Judas estava chegando para traí-lo. Ele deixou que Satanás entrasse no coração dele, fez o acordo com os justos, foi aonde Jesus estava, e a palavra de Deus diz que ele vai beijar Jesus, porque se você ler os seguintes versículos, vai dizer: falava ele ainda, no mesmo capítulo, Mateus 26, no versículo 47, falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes anciãos. Ele foi lá, ele falou: olha, eu sei onde Jesus está, e eu vou resolver isso para vocês. E agora eu vou lá e vou ter uma atitude que vocês vão perceber quem ele é. Aí diz: ora, o traidor lhes tinha dado esse sinal: aquele a quem eu beijar, é esse, prendei-o. E logo aproximando Jesus lhe disse: salve, mestre. Brincadeira, né, irmãos? Brincadeira. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos de Jesus e o prenderam. Então Jesus foi preso por traição, mas não precisava. Jesus ia morrer por nós de qualquer jeito. Judas, ele deixou que os seus sentimentos fossem atingidos, o seu direcionamento da palavra de Deus
fosse arrancado. A palavra de Deus não muda. Diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Eu vejo aqui o roubo que Satanás fez no coração de Judas. Ele foi deixando ser roubado, os seus sentimentos, as suas ideias. O coração dele começou a ir para as coisas materiais. A palavra de Deus diz que Judas estava roubando a bolsa. Então, olha só, ele começa a ter atitude de desconsideração e de desamor. Tudo que Jesus estava ensinando. E aí a palavra de Deus diz que a palavra de Deus, ela mostra que quando o nosso coração se desvia de Jesus, é um perigo. Por isso a palavra de Deus diz lá em Salmo 91, que nós temos que andar, porque muitos podem cair à nossa direita, né? Ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, e nós não devemos e não podemos ser atingidos se nós estivermos guardados. É isso que a palavra de Deus diz. Se nós estivermos guardados no esconderijo do Altíssimo. A palavra de Deus não muda. Mesmo que as pessoas não conheçam a palavra, não quer dizer que ela não vai ter aplicação. A palavra está aqui. Precisamos conhecê-la. E Judas não permitiu que essa palavra o guardasse. Ele foi se afastando, ele foi tendo essa desconsideração, essa falta de amor, essa desconsideração. E aqui está a atitude final dele, a traição. E a palavra do Senhor diz que ele vai e beija Jesus. Meu amigo, que coisa, meus amados, que coisa triste. Sabe que nós aprendemos aqui que às vezes as pessoas que nos traem são as pessoas que mais a gente considera. São as pessoas que mais a gente já viu estar doando. E a gente tem que aprender com isso para ter o nosso coração também protegido. Para que às vezes você às vezes pode ter passado por uma traição, uma desconsideração, você tem percebido isso. Sabe, que Deus te abençoe. E a gente tem que aprender. Jesus, ele deu toda a oportunidade para que a pessoa pudesse se acertar com ele. Então eu aprendo aqui que Jesus, ele estava cumprindo aquilo que ele falou. Quando Pedro perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Ele disse, Senhor, se meu irmão me perturbar hoje de manhã, tudo bem, eu perdoo ele. Aí depois ele me perturba novamente na hora do almoço, eu perdoo ele, já fala assim, eu já perdoo ele. Aí depois Jesus já fala, aí Jesus me perturba, Senhor, aí ele me perturba de tarde, Senhor, quantas vezes eu vou ter que perdoar o meu irmão? 7 vezes, Senhor? Poxa, brincadeira, Jesus. Jesus fala para ele, Pedro, deixa eu falar uma coisa para você, não é 7 vezes não. Aí ele fala, ele deve pensar, que bom, oh, glória a Deus, glória a Deus, Senhor, que bom. Ele diz, não, Pedro, é 70 vezes 7. Libera o teu coração. Jesus cumpriu aqui. Pedro estava traindo Jesus. Jesus o chamou e disse, olha, você vai me trair. Não faça isso. Eu quero te perdoar. Eu quero quebrar isso na tua vida. Porque, olha, se você for para esse caminho, maldito o dia que tu nasceu, cara. É melhor você não ter nascido. Porque tu não sabe o afastamento que tu está fazendo. Não só aqui na minha presença, tu vai se afastar de mim eternamente. E Judas, ele não ouviu, deixou que o coração dele fosse amarrado, colocaram um cativeiro no coração dele, ele não conseguiu ouvir a palavra de Deus. E é isso aqui aconteceu. O ato final de Judas, a traição. E Jesus, aí ele foi preso, né? Nós sabemos disso, foi para o Sinédrio. E a palavra de Deus vai falar agora o que aconteceu com Judas. Porque é isso que o diabo quer fazer. Ele afasta as pessoas de Jesus, ele afasta as pessoas na desconsideração. Quantas pessoas estão afastadas de Jesus, estão dizendo, não, pastor, eu só estou afastado de Jesus, mas eu estou dizendo afastamento do sentimento, do coração, envolvendo-se com outra coisa, está traindo Jesus. Claro que Jesus tem misericórdia, e há um povo que ora, há um povo que clama, são os pais que oram pelos filhos, os filhos que oram pelos pais, dizendo, Senhor, tem misericórdia, Senhor, traz de volta, ele é teu filho, e a oração, a misericórdia de Deus, Deus move o coração, e graças a Deus, o coração daquela pessoa não está endurecido, quando ele ouve a palavra de Deus, ele volta para Jesus. Mas Judas, ele se afasta tanto, que ele entra no suicídio. A palavra de Deus diz que Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam,
que nos importa, isso é contigo. Olha só, é assim. Fazer acordo com o inimigo é só furada. Ele foi fazer acordo com o inimigo. Desde ele falar isso para Jesus, ele foi falar com o inimigo. Para que eles queriam matar Jesus. Aí aqueles homens falaram, não tem nada com isso, rapaz, se vira para lá. E aí a palavra de Deus diz que ele vai fazer um ato muito sério, que ele vai se enforcar. A palavra de Deus diz que Judas, ele vai se retirar e vai se enforcar. Ele se mata. Olha a seriedade. Traição. Eu sei que hoje uma palavra como esta, é como eu digo aqui na igreja, nós temos que ensinar a palavra de Deus a todos os aspectos da palavra. E temos que nos despertarmos. Temos que estarmos atentos a como vai o nosso coração. Se a gente devagarinho estamos desconsiderando as coisas de Deus. E há um perigo, porque o nosso coração pode se endurecer. Nosso coração pode fechar. E aí, às vezes, quantas vezes nós escutamos as pessoas dizer assim, não, eu não mereço. Não mereço. Eu não mereço mais o amor de Deus, eu sou pecador mesmo. Não. Deus sempre vai amar as pessoas. Jesus, ele perdoa, mesmo quando a gente está desconsiderando, está tendo deslealdade, está vendo náusica, Deus abençoe, está vendo deslealdade, está vendo falsidade, Deus nos perdoa. Oi, Ananda, Deus te abençoe. Então, porque você começa a ver isso. Agora, se nós formos ver, essa é a questão do reino. Quando me pediram para falar sobre traição, eu quero dizer o seguinte, às vezes nós precisamos perdoar, é muito difícil. Obrigado, bom Natal também para você. Nós precisamos ver e pedir ao Senhor que nos dê graça, cuidando da gente, cuidando do nosso coração, para não entrarmos em desconsideração com Deus. Claro que você pode dizer assim, não, pastor, não vou trair ninguém. Em nome de Jesus, não vai haver traição. Mas a gente aprende que a traição foi um ato final. Começou uma desconsideração. E que nada disso venha afastar você do Senhor. Seja uma decepção, seja alguém te traindo, ou seja você já não tendo consideração com as coisas. Que Deus possa estar te guardando o vosso coração. Abençoe sua família, abençoe seu esposo. Eu não sei o que aconteceu. Quando alguém me pediu, fale sobre traição, a traição. Eu acho que a gente tem que ter fidelidade. E aí eu falo no campo humano também. Quando nós namoramos alguém, nós temos que ter fidelidade. Nós como cristãos, nós não podemos ter a vida de um mundano. As coisas estão tão bagunçadas, irmãos. Nesse último tempo as coisas estão ficando bagunçadas. E os líderes, às vezes, não estou dizendo todos não. Há muitos líderes sinceros, muitos discipuladores, servos de Deus. Mas nós estamos vendo que as pessoas não estão mais ensinando a palavra de Deus. E estão deixando que as coisas fiquem pelo lado errado. Nosso princípio é a palavra de Deus. Então, se você namora, ore com a sua namorada, vive uma vida cristã, vive uma vida de fidelidade a esse tempo. Se não dá certo, você pare o namoro com respeito, com consideração, para que não haja a infidelidade, a desconsideração. Quantas pessoas estão machucadas por causa dessa? Quantas moças estão machucadas? Quantos rapazes, vamos dizer assim também, porque vai havendo a desconsideração e às vezes o coração é sincero, né? Isso também entre os casais. Fale, converse, abra o seu coração, fale o que está acontecendo. Participe com o seu marido, participe com sua esposa. Não deixe que essas situações vão se somando, porque aí está um grande perigo. Então fale, sente, vamos conversar. Se não acertou, peça ajuda, né? O casal deve pedir para ajuda. Você confia no seu líder, fale com ele, não precisa falar intimidade, diz, ore por nós estamos passando por lutas, ore pelo nosso casamento. Primeiro é sempre entre os dois. Ore vocês, repreenda essa ação demoníaca que tenta fazer a gente se acostumar com as coisas que não estão corretas.
há um espírito que age na questão dos sentimentos, há um espírito que age, demoníacos, que agem para que as pessoas parem de se amar, parem de se considerar. Então você precisa expulsar. Eu vejo quando Jesus chama esses discípulos para o ensinamento, para o reino, a palavra diz, para que ele pudesse enviar a pregar sobre o reino. Mas logo o texto depois, nós lemos que Jesus disse para aqueles discípulos que eles também expulsariam os demônios, já naquele momento. Então, amados, nós temos que estar atentos, vendo como está o nosso coração em relação às pessoas, em relação a nós mesmos, e expulsando, não deixando que nossa terra fique uma terra seca, mas vai chamando a presença de Deus para que essa terra esteja sempre fértil. E o nosso coração vai estar sempre voltado à paz de Deus, e nós vamos nos acertar. Se errarmos, nós vamos nos arrepender e vamos pedir perdão ao Senhor. E vamos pedir ao Senhor para que a gente tenha uma vida abençoada, e não trairmos. Quantas pessoas estão aí com seus sentimentos dentro da igreja? Pastor, gostaria de fazer uma pergunta. Num relacionamento onde não existe mais amor, sim, é só isso? Você tem mais alguma sequência? Não existindo mais amor, olha, eu quero dizer uma coisa a você. Quando o sentimento deve continuar vivendo mesmo sem amor, nós vamos... Também, amém. Você é da igreja também, né, Nanda? Vamos responder essa pergunta da crioula como é colocada. Deixa eu beber uma água aqui. Olha, o que acontece? Sabe por que falta amor? Sabe por que o sentimento no casamento? Eu não sei se você é casada, ou se você está namorando, ou se está noivo. Se você está namorando na base cristã, e eu sempre digo isso, o que é a base cristã? Não pode haver sexo. Adriano, que Deus te abençoe. Não pode haver sexo. Não interessa o que o mundo fala. É assim que a palavra de Deus diz. Então, você separa. Você fala, acabou, eu não gosto mais de você. É muito bom ir para a igreja. Eu amo. Amém, glória a Deus. Então, agora, se você é casada, aí eu já ensino aqui na igreja que os jovens que estão namorando já têm que começar a orar. Se sabem conversar juntos. Vão ao cinema, passeio, vão ao McDonald's, vão às lanchonetes, vão ao restaurante, vão comer. Então, né, tem um namorado, né, você, Nanda. Então, o que acontece? Se você é namorado e não está mais gostando dele, isso é um namoro. O namoro cristão é para ver se vai dar certo. O namoro cristão, por isso, não pode ter sexo. Porque se tiver sexo, ele já te conheceu, a pessoa já conheceu o rapaz já conheceu a moça, vai perder o interesse. Já conheceu, e quanto aí fica assim. Então, essa aí a gente já corta logo. Mas se o namoro está correto, e se não há mais aquele sentimento, normal. O namoro é para se conhecer, não dá certo, de repente é um pensamento, às vezes você gosta de estudar, a pessoa não gosta de estudar. Amém. Então o que acontece? Então você vai vendo a compatibilidade, aquilo que não está ajustando, fala, não vai dar certo. Então vamos parar aqui em amor, em graça, para. Mas se é casado, sabe o que eu digo? Você é casada, né, crioulo? Então vou falar uma coisa para você. Você precisa... Eu sou casado, vou fazer 30 anos de casado. Graças a Deus. Só me casei uma vez. Com a menina que eu namorei e disse, essa menina é a menina que Deus deu para mim. Abençoa pelos seus 18 anos. Então, nós aprendemos uma coisa. Nós aprendemos a orar um pelo outro. Então, nós fazemos a seguinte técnica. Nós falamos o seguinte, quando você estiver na cama e deitar e botar a mão na minha cabeça, fazendo um carinho, eu estou orando por você. E eu orava por ela. E quando ela botava a mão na minha cabeça, eu sabia que ela estava orando por mim. Para dentro, ali, ó, caladinha. E uma das coisas que nós orávamos era falando o seguinte, Senhor, repreende o espírito que age na separação dos casamentos. O espírito maligno que entra com a influência, às vezes, de uma mulher ou de um homem, que tenta nos atrair de forma mundana. Então nós repreendíamos esse espírito maligno, porque nós entendíamos que nós estamos numa guerra. Então, nossos 30 anos foi por causa da terceira dobra. Não foi porque eu, e hoje é pastora ela, é porque nós éramos, nós conhecíamos muita palavra. Não, porque nós orávamos.
E nós ainda oramos e pedimos ao Senhor que Deus, eu oro assim, Senhor, me dá amor e aumente o meu amor para minha esposa. E a minha esposa ainda ora para que Deus aumente o amor dela por mim. Então há concordância daquilo que nós estamos orando a Deus. Então, eu digo, se está acontecendo desamor, está faltando, sabe o que? Oração. Vocês oram junto, crioulo? Vocês oram junto? Vocês às vezes fazem tanta coisa juntos. Até brigam juntos. Desculpe a colocação. Às vezes até uma palavra forte, mas não conseguem orar. Então, se vocês são cristãos, eu oro muito por vocês, obrigado. Então, se vocês são cristãos, você precisa orar e pedir ao Senhor que dê amor e observe o que está acontecendo, né? Porque a gente tem muitas atrações aí, não é só na revista não, as pessoas, hoje as pessoas estão se cuidando. Outro dia eu falei, cuide-se, você é o templo do Espírito Santo. Então as pessoas se cuidam, então se cuidar, claro, mas aí não tem nem a ver isso. Nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma, para que esse sentimento não se afaste e a gente, com um relacionamento, às vezes, de 18 anos, como você tem, venha perder o amor. Então, sabe quem é a fonte do amor? Não é o homem. A fonte do amor é Deus. Você tem que buscar em Deus essa fonte de amor. E aí, sim, há consenso, há colocações, como eu falei, às vezes precisa falar, ó esposo, está acontecendo isso, ó esposo, e cada um vai se respeitando, vai se ajudando, vão se moldando, vão cedendo, né? Às vezes nós temos que ceder. Às vezes o homem diz, não, eu sou homem, eu sou assim, não, vamos ceder. Às vezes a esposa falou alguma coisa que vai nos ajudar. Às vezes é uma palavra, às vezes nós estamos sendo muito rude com as nossas esposas durante o dia e aquilo vai quebrando relacionamento. Às vezes nós sabemos dar uma palavra de carinho. Então, é isso que acontece. Então orienta, mas ora, pede a Deus. Ah, pastor, eu não sei como fazer. Vou fazer isso, é orar. Então aí você vai ver que o amor vai voltar, os sentimentos, e vai haver uma chama de amor sobre o seu esposo e esposo para a esposa. E não deixando que outra pessoa se introduza no nosso casamento. Não aceitando isso, né? Que isso também se chama traição. E o ato de traição é o fechamento. Mas a desconsideração já é, né? Já é o primeiro momento para chegar ao ato final. Então vamos estudar, cuidar disso. Amém? Deus abençoe vocês, as pessoas que estão casadas, as pessoas que estão namorando, e aprendemos com essa palavra de Deus que fala sobre o homem, que tinha o amor de Jesus, todo o projeto de Deus na vida dele, e o que ele fez? Ele foi deixando as coisas acontecerem e traiu Jesus. E não é bom. Então, que nessa manhã, eu creio que já está tarde, começamos pela manhã, eu creio que já são 12h14 aqui no meu relógio, mas que Deus esteja abençoando vocês. Deus ore pela sua família, ore pelos seus sentimentos. Não deixe seus sentimentos se afastarem dos projetos de Deus para a sua casa, para os seus filhos, né? E também é uma questão, amar os filhos amarem os pais. Então, ter consideração, ter respeito, né? Agir com lealdade, né? Agir com lealdade, empenhando o seu coração para que a vida de vocês seja abençoada. Isso é uma vida cristã, isso é o Evangelho de Jesus, o Evangelho para ter uma vida abençoada. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame a sua graça, o seu poder e que vocês tenham um dia maravilhoso. Não esquecendo que vocês são discípulos de Jesus, são seguidores do Mestre e nós estamos aqui para colocarmos sal nessa terra, a luz de Deus neste mundo e dizermos que nós servimos um Deus poderoso e nós o amamos. Que Deus te dê resposta na sua vida financeira, no seu trabalho, te dê saúde e abençoe a sua família. A você do México, a você de cada lugar dessa região do Brasil. Que Deus abençoe vocês, seus pastores e seus familiares. Aqui é o pastor Pedro Ricardo, da Igreja Batista Nova Jerusalém, aqui na Tijuca, Rio de Janeiro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.